Na página 1302, Evangelho escrito por São João, no capítulo 6, versículo de 60 a 69. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando ouviram isso, muitos discípulos dele disseram: essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito e lhes disse: isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que acreditavam e quem haveriam de traí-lo. E continuou: é por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então, Jesus disse aos 12: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia, da web rádio e do site, estão acompanhando conosco o 21º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Queridos irmãos, hoje a paróquia, após ter realizado a festa da sua padroeira e também ter realizado a Semana da Família, se reencontra como a família do povo de Deus, povo batizado, para celebrar a Eucaristia, ponto alto da nossa espiritualidade, ponto que nos une profundamente a Cristo. A Eucaristia será em todos os séculos, em todos os tempos, o sinal da presença de Cristo na sua igreja. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, diz o Senhor. Por isso, queridos irmãos, encerrando a Semana da Família, nós vamos fazer a homilia sobre 3 aspectos importantes que, ao meu ver, servem para o nosso crescimento espiritual. Como cristãos, isso é fundamental. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção se diz respeito à primeira leitura. Nós temos que na vida ter sabedoria
para fazer as verdadeiras escolhas. Isso é importante. Há uma diferença muito grande entre ser inteligente e entre ser sábio. Todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do alto, diz Tiago em sua carta. Padre Zezinho canta: se temos algum dom, virtude ou bem, não vem de nós, vem do teu favor. Eis que eu coloco diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que tu desejares. Diz o livro do Deuteronômio e também o Eclesiásticos. Proponho-te a vida e a morte, escolhe, pois, a vida e viverás. Diante de um contexto de idolatria, diante de um contexto de um coração que é dividido em relação à religião, Josué se apresenta diante de um povo que ao mesmo tempo serve a Javé, mas ao mesmo tempo serve a Baal, que é o Deus dos cananeus. Josué, ele faz uma proposta: se Baal é Deus, vocês escolham Baal. Mas se é Deus, é Javé, escolham a Javé. E aqui há uma decisão muito sábia, no capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ao término dessa semana da família, nós queremos frisar bem essa decisão de Josué para mostrar como é bonito uma família que opta por Deus. Como é bonito uma família cristã. Padre Zezinho, grande expoente da música católica, ele vai dizer que nenhuma família começa em qualquer de repente. Mas ao contrário, a família como um projeto do coração de Deus, ela foi criada por Ele para ser dele, para pertencer a Ele. Como é bonito um casal cristão. Como é bonito ver na igreja o esposo e a esposa. Mas como é bonito também, como diz o salmista, os filhos são rebentos de oliveiras. Como é belo ver o pai e a mãe e os filhos dentro da igreja. Celebrando o encerramento da Semana da Família, nós apresentamos como modelo para todos os séculos a família de Nazaré. José, Maria e Jesus. Hoje, dentro do mês de agosto, celebrando as vocações, o primeiro domingo, nós celebramos a vocação sacerdotal. Eu queria, e eu sei que já está sendo feito isso, para que o pessoal que está fora olhasse bem para a Sagrada Família. Hoje, nós celebramos no primeiro domingo de agosto a vocação sacerdotal. No segundo, a vocação para a paternidade, o Dia dos Pais. O terceiro, a vida religiosa, as freiras, os frades, os consagrados. E hoje, os catequistas. Diz Lucas, no capítulo 2, que Jesus crescia em graça e sabedoria e também estatura diante de Deus. E ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus, por quê? Porque aqui estão dois catequistas. Enquanto humano,
Jesus foi catequizado por José e Maria. Enquanto humano, ele conheceu o templo e a lei de Javé, porque ele viu José lendo a Torá, a lei de Deus. Enquanto humano, ele aprendeu a obediência, porque a catequista Maria ensinou-lhe a obediência. Então, como é importante, queridos irmãos, os casais entenderem uma coisa importante e fundamental. Vocês são os primeiros catequistas na vida dos seus filhos. É belo quando ainda no braço a mãe traz o filho para o templo. Maria levou Jesus para o templo desde pequeno. É belo quando o catequista pai, quando a catequista mãe começa a falar sobre Deus, a comunicar Deus. É belo como numa família há um espaço privilegiado para Deus. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que decisão sábia. O cristianismo, ele está correndo um perigo. Não obstante, ele nunca será destruído, porque, como dizia o Papa João Paulo II, ainda que nós terminamos, ou iremos terminar, apenas com 12, como foi o começo, a verdade nunca deixará de ser verdade. Mas o cristianismo, ele corre um perigo. Qual é esse perigo? Recentemente, estando em Fortaleza, eu escutei de alguém: eu não preciso casar. Eu casaria apenas para satisfazer você. Por que que você não precisa do matrimônio? Porque já sou muito feliz assim como estou. Vivo bem com a minha companheira, partilho bem a vida. Então, hoje, queridos irmãos, nós corremos um grande perigo de que uma geração passa a outra a fé. Nós estamos aqui porque uma geração passada nos passou a fé. Nossos bisavós educaram os nossos avós. Os nossos avós educaram os nossos pais na fé. E aí é importante os pais educarem os filhos na fé, se tornarem primeiros catequistas. É importante. É belo no domingo uma família vir para a missa. É belo no domingo os filhos acompanharem os pais, estarem ao lado deles, celebrando a Eucaristia. Isso é algo importante. É belo quando na família existe um verdadeiro casamento. E o que é o verdadeiro casamento? É quando a alma da mulher está na alma do homem e a alma do homem está na alma da mulher. Isso é algo importante. O que é um casamento belo e verdadeiro? Não é algo de perfeição, porque, como dizia o Papa Francisco, não existe família perfeita. Às vezes você olha de fora uma família e às vezes você pensa: como eu gostaria de pertencer àquela família. Mas vá conviver com aquela família. Não existe família perfeita. Não existe pai perfeito, mãe perfeita, filhos perfeitos. Mas existe famílias que buscam a perfeição, que tem um espaço privilegiado para Deus dentro do seu lar. Isso é importante. Que, de fato, cria os filhos na lei do Senhor Deus. É fundamental. É importante dentro do matrimônio
acontecer aquilo que a segunda leitura nos diz na carta aos Efésios, quando Paulo diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja, isso é algo importante e muito fundamental. Cristo amou a sua igreja, entregando-se para ela, dando a vida para ela. Dentro de um casamento, a coisa só funciona quando um dá vida para o outro. Dentro do matrimônio, a coisa só funciona quando um se doa o outro, quando se é altruísta. Nós percebemos quantos homens que são egocêntricos, adoecem e são cuidados. Mas quando a mulher adoece, eles não têm a sensibilidade do cuidado. Existem pessoas que parece que foram criadas apenas para receber e não para dar. E Paulo vai dizer que há maior alegria em dar do que receber, pois é dando que se recebe, diz o seráfico Pai São Francisco. Então, queridos irmãos, nós tivemos uma escolha sábia. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, como é bonito contar com famílias na igreja que servem ao Senhor. E aqui, para passar para o Evangelho, eu quero tocar num ponto muito importante. Quem é de pastoral, olhe bem para o sacerdote. Um dia, Francisco escutou de Jesus uma pergunta essencial. Francisco, tu serve à criatura ou ao Criador? Você que é de pastoral, a quem tu serves? À criatura ou ao Criador? Quando é o Criador, nós nunca saímos da pastoral. Quando é o Criador, nós nunca saímos da igreja. Quando é o Criador, nós nunca deixamos a missão. Isso é importante. Então, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Algo importante. Queridos irmãos, há vários domingos o evangelho que nós lemos é o capítulo 6 de São João, cuja origem foi a multiplicação dos pães. Jesus alimentou não sei quantos mil homens, sem contar mulheres e crianças, a partir de poucos pães e poucos peixes. Mas aquela multiplicação dos pães, aquele pão, já era uma preparação para o discurso do verdadeiro pão, o pão eucarístico. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Trabalhe não pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece. Jesus vai, nesses domingos passados, de fato, dissertar ou fazer toda uma exposição teológica sobre o verdadeiro pão. Ele é o verdadeiro pão. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, diz o Senhor. E hoje, queridos irmãos, há um desfecho do Evangelho, esse capítulo 6. Qual é esse Evangelho? Esse desfecho? Essas palavras são duras demais. Quais palavras? Eu sou o pão que desceu dos céus.
E a partir daí, muitos foram se dispersando, muitos foram se afastando. Por quê? Porque aquela multidão, ela não estava atrás do doador dos dons. A multidão queria os dons. E Jesus, ele quer mostrar para a multidão que ele é o maior dom. E é um dom que se oferece eucaristizado, se tornando pão, alimento. Isso é algo fundamental. Por isso, muitos se dispersaram. Na Igreja Católica, muitos se dispersaram desse pão eucarístico, quer seja porque abraçaram outra denominação religiosa, quer seja porque optaram por estado de vida. E aí há um afastamento do pão que dá vida eterna. Por que se afastaram? Porque não acreditaram nas palavras. Isso é importante. Porque não tiveram a experiência. Eu quero dar um exemplo para vocês hoje na homilia. Um cachorro, ele vê a caça. Ele sai correndo atrás da caça. E vocês sabem que onde um cachorro vai correndo, onde ele passar, se tiver um bocado de cachorro, ele acompanha aqueles cachorros correndo, não é verdade? Mas chega uma certa altura de que muitos cachorros param de correr. Eles se dispersam, se afastam. Quem vai até o fim, até o alvo, foi o cachorro que viu. Não estou comparando você como um cachorro, e nem eu como um cachorro. Mas nós precisamos ver pela fé Jesus na Eucaristia e corrê-lo e correr atrás dele até alcançar. Ele é a caça que a minha alma anseia. A minha alma tem sede de Deus. Se eu vejo com os olhos do coração, se eu capto com os olhos da fé, aqui sobre este altar, o pão que desceu dos céus, deste aprisco eu não me retiro, desse aprisco eu não saio. Direi como Teresa d'Ávila, como filha da Igreja Católica, eu quero morrer. Isso é fundamental. Agostinho de Hipona dizia o seguinte, e aqui Jesus olha para os apóstolos e pergunta, e vocês também querem se afastar? Pedro foi o representante do grupo e disse, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra em hebraico quer dizer davá. E davá em hebraico quer dizer algo em movimento. É a palavra criadora. Então, aplicada a Cristo, só tu tens palavra, é o mesmo sentido de davá. A palavra criadora. Lá na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a palavra criadora. Então, por que eu acredito na Eucaristia? Porque ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E aí entra Agostinho, para encerrarmos o sermão de hoje. Vede como Pedro, por graça de Deus, por inspiração do Espírito Santo, compreendeu. Por que compreendeu? Pergunta Agostinho de Hipona. Porque acreditou. Por que eu entro na fila da Eucaristia? Porque eu acredito. Isso é fundamental. Tu tens palavra de vida eterna. Tu dá-nos a vida eterna, oferecendo-nos o teu corpo ressuscitado, o teu sangue, ou seja,
a ti mesmo. E nós acreditamos e conhecemos. Acreditamos para poder conhecer. De fato, se tivesse querido conhecer antes de crer, não teria conseguido nem conhecer e nem crer. O que acreditamos e o que cremos? Pergunta Agostinho de Hipona, que tu és o Cristo, Filho de Deus, ou seja, que tu és a própria vida eterna, e na carne e no sangue nos dás daquilo que tu és mesmos. Que maravilha! Que maravilha! A Eucaristia. Catequistas do setor, primeira Eucaristia. Que beleza vocês prepararam as crianças para receberem em dezembro esse pão que desceu dos céus. Catequistas, setor perseverança e da infância missionária. Que maravilha vocês continuarem com essa tocha que foi acesa no batismo. Catequistas, setor crisma. Que maravilha vocês continuarem mostrando a esses jovens que só um tem palavra de vida eterna. Então a vocês, a minha gratidão de pastor, o meu abraço e a família cristã, que Deus a conserve. E a Sagrada Família, nós entregamos o primeiro encontro, o encontro de primeira etapa, que vai acontecer em novembro do SCC, em nossa paróquia, e toda a equipe de dirigente, com os casais que já estão trabalhando na visitação, para que em novembro aconteça na paróquia o encontro de primeira etapa. Louvemos a Deus pelos 53 casais que na festa da padroeira, pelo trabalho da pastoral familiar, setor batismo e matrimônio, e os coordenadores dos setores receberam a graça do matrimônio.